Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá e boa noite, seja bem-vindo a mais este programa da TV Canção Nova. É um prazer estar chegando aí até onde você está, na sua casa ou em qualquer outro ambiente que seja, noite de quinta-feira, e nós aqui no programa Além da Notícia com você. Como sempre, os nossos temas são atualíssimos e tenho certeza você vai gostar também do tema de hoje. Nós queremos falar sobre o assunto que é a grande necessidade desses nossos tempos de ser cada vez mais amplamente abordado, porém, hoje com um olhar mais focado. A questão do Covid-19 e suas consequências. Porém, nas ações emergenciais e solidariedades é que nós queremos hoje aqui focar este programa Além da Notícia. Então, seja muito bem-vindo. Tem muitas obras lindas sendo feitas no Brasil, fora do Brasil, ações exemplares de pessoas, de grupos, de instituições, e a gente quer dar destaque a isso. Claro, com uma análise sobre o momento que vivemos e também como o nosso povo está lidando com as necessidades deste tempo. Portanto, eu já gostaria de aqui saudar os nossos convidados desta noite. Converso já e começo com Tiago Tibúrcio, jornalista, coordenador distrital da Sociedade São Vicente de Paulo. Seja bem-vindo, Tiago, mais uma vez tê-lo aqui, é um prazer. Ronaldo, o prazer é nosso estar participando aqui do seu programa. Boa noite aos telespectadores da TV Canção Nova. Eu saúdo igualmente também a Márcia Moraes, que é vice-presidente do Conselho Nacional da Sociedade São Vicente de Paulo. Através de você, eu cumprimento hoje também todos os coordenadores da Sociedade São Vicente de Paulo, o coordenador nacional, que está em outra região do Brasil. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, Ronaldo, no programa da Canção Nova, e boa noite, telespectadores. E olha, nesse programa a gente vai ter muitas outras participações. Você que acompanhar, tenho certeza vai gostar também. Mas eu gostaria já de convidá-lo a, daí de onde você está, compartilhar conosco algumas ações solidárias, algumas ações exemplares do nosso povo no Brasil em termos de solidariedade e de caridade nestes tempos. Isso vai fazer muito bem para a gente e vai inspirar tantas pessoas. A introdução que eu quero fazer no programa de hoje é a seguinte: o avanço do coronavírus continua. Com a quarentena e o isolamento social ao qual fomos submetidos, surge uma outra fonte de batalha, um fronte de batalha: o atendimento a pessoas carentes de recursos e até do essencial para viver. Os governos, ou o governo, através de seus ministérios, tem implementado políticas públicas conjuntas para que os efeitos econômicos do vírus sejam diminuídos. Cuidar da saúde e da economia simultaneamente virou até problema dentro do próprio governo, o que culminou no dia de hoje com a queda do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a nomeação de um novo ministro para a pasta, Nelson Taichi, que assumiu afirmando ter um alinhamento completo com o presidente Bolsonaro. Neste programa de hoje, pretendemos mostrar as ações do governo para diminuir a necessidade econômica dos cidadãos e as ações de solidariedade e caridade praticadas por pessoas, grupos, pela igreja. Bom, para começar, Tiago, eu gostaria já de começar com a seguinte pergunta: como este isolamento afeta a vida econômica do país e, consequentemente, das pessoas mais frágeis, autônomos, informais, microempreendedores? Olha, Ronaldo, isso aí realmente é uma questão chave nesse momento que nós estamos vivendo. Não só no Brasil, como em todo o mundo. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, hoje, o governo revisou a estimativa que tinha para o problema, no sentido de que 70 milhões de pessoas, e não 54 milhões, como havia sido previsto antes, vão receber aquele auxílio emergencial, né? Então são microempreendedores individuais, trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, que necessitam desse socorro nesse momento, porque as contas não param de chegar, as necessidades são muitas, e esse é um pequeno alívio que o governo realmente aí entrou, e isso já foi aprovado inclusive lá pelo Congresso Nacional, para realmente fazer frente a essa necessidade das pessoas que se preocupam. Porque, Ronaldo, uma coisa é a questão da doença, mas outra coisa também é a questão da vida das pessoas, né? E isso aí, você falou no início do programa, nós temos agora uma nova equipe no Ministério da Saúde e até podemos falar um pouco sobre isso no decorrer do programa. Mas o isolamento afeta sim, tem questões até mesmo que a gente vê da questão da saúde mental das pessoas.
Eu tenho amigos, por exemplo, que ligam para mim para conversar no telefone e falam, cara, eu preciso conversar, eu preciso entender, será que as coisas vão melhorar, até quando isso vai? Então é muito importante que a cultura do encontro, nesse momento, seja cada vez mais valorizada. O encontro pela... Eu também já recebi ligação de amigos dizendo, qual é a novidade aí? Por quê? Porque já estão naqueles contratos de trabalhos que as empresas, a partir das medidas do governo adotadas no comecinho dessa pandemia, já estão naqueles programas de, por exemplo, de contratos de trabalho com as empresas, temporários não, suspensos, diminuição de salário, carga horária, essas coisas todas. Mas você citou uma cifra que é importante, 1/3 da população brasileira que vai receber essa ajuda do governo. É muita gente. É muita gente. É importante lembrar que a economia brasileira, ela tem uma base muito forte na informalidade. Basta você ir às ruas, vocês vão ver aí as pessoas que estão vigiando um carro, né, vendendo uma água de coco, né, fazendo diversos trabalhos informais. Uma pessoa, para ter uma carteira assinada hoje no nosso país, ela pode ser considerada uma pessoa abençoada, com certeza, né? Então, foi por isso que teve de se pensar nisso. E aqueles autônomos que dão conta no dia a dia do seu autossustento, e ainda falando dos microempreendedores, os microempresários, que tem aquele negocinho seu ali, formalizado, tudo, mas agora está fechado, né? Exato, né? Isso é muito complicado, é uma dinâmica social muito complexa, né? E as pessoas estão em casa, né? Porque precisam cuidar da saúde, mas olhando para o relógio, né? Até quando será que eu vou ter alguns recursos para me sustentar? Muito bem. Márcia, vou chamar você agora aqui à nossa conversa. Vocês da SSVP, a sigla dos vicentinos, como nós conhecemos, estão presentes no mundo inteiro. E vocês estão sempre muito perto dos pobres, no contato ali no dia a dia, levando ajuda. Como é que vocês já constataram que nós já temos no Brasil uma necessidade maior do que aquela com a qual vocês estão habituados todos os dias? Um número maior de pessoas com o qual aqueles vocês já estão habituados a atender e agora talvez não estejam nem conseguindo atender devido ao grande número e aumento. É verdade. Isso é muito preocupante, né? Porque, embora nós, vicentinos, sobretudo aqui no Brasil, temos muitos confrades e consórcios, como nós somos chamados, somos em 152 mil membros, né? Só aqui no Brasil. Só no Brasil, 152? 152 mil. Uhum. E esse trabalho voluntário, semanal, que estamos na Casa do Pobre, aí visitando 72 mil famílias. Isso dá em torno de 232 mil pessoas beneficiárias nessa visita semanal, fora os nossos lares. Isso já não era suficiente para atender todos os excluídos que nós temos na nossa sociedade. Grande parte ainda padecia muito porque nós não tínhamos capacidade, mesmo com esse contingente que parece ser muito, mas a pobreza é maior, muito maior que isso. E nesse contexto de pandemia, a coisa triplicou. Então, hoje, os vicentinos continuam o seu trabalho, nós não paramos. É claro que com toda a precaução, todos os cuidados que a vigilância sanitária pede, o distanciamento, e somente as pessoas mais novas que estão fazendo esse trabalho. Hoje a gente já tem relatos de várias outras famílias, vizinhos, nos bairros onde visitamos, também pedindo ajuda. Então é uma constatação já que vocês já fizeram ali. Já aumentou e muito. E nós, é claro que não vamos dar conta sozinhos. Já aumentamos muito a nossa capacidade dentro da nossa limitação, porque nós também sofremos um impacto. Alguns vicentinos tiveram que ficar em casa. As pessoas acima de 60 anos... E eu imagino que é um bom número, os bom membros número de vocês significativo. acima de 60. Exatamente. Então, nós já temos aí o recurso humano um pouco diminuído. E a necessidade aumentando. Além do recurso humano também, o objeto da ação de vocês, a doação, não é? Também, com mais dificuldade. Mas, por um outro lado, o brasileiro é muito solidário, muito amoroso. E ele está percebendo, além da sua janela, né? Que muitas pessoas estão começando a entrar
numa situação, num estado, pode ser momentâneo, de pobreza, de falta de recursos, que eles precisam ajudar. Pessoas igual o Tiago estava mencionando, todos esses autônomos informais, de uma hora para outra perderam o seu sustento mínimo. E muitos, talvez a grande maioria, passe a ser um necessitado. Então, a gente fica assim um pouco mais feliz e menos angustiado, porque além de nós vicentinos, muitos cristãos, muitos movimentos católicos, muitos movimentos da sociedade se compadeceram e estão também fazendo as suas campanhas. E a arrecadação está pingando, está vindo. Ainda não é suficiente. Ainda não é, sim. E realmente nunca será. Por isso que cada vez mais, e quanto mais pessoas puderem fazer isso, a gente vai estimular aqui também. Mas bem, para a gente entender o que tem feito o governo e que não será suficiente, a gente vai acompanhar agora. Aí, este vídeo é institucional. Foi produzido, inclusive, pelo próprio governo, mostrando o que ele está fazendo. Vamos acompanhar. A pandemia do coronavírus desafia governos em todo o mundo. No Brasil, nós do governo federal trabalhamos para enfrentar o seu avanço e cuidar da saúde da população. Investimos 16 bilhões de reais na compra de respiradores, ventiladores pulmonares, equipamentos de segurança e medicação. Estamos distribuindo 22 milhões de testes em todo o país. Destinamos 50 milhões de reais para pesquisas e garantimos ajuda financeira de 3 bilhões de reais para estados e municípios. A prioridade é proteger a vida dos brasileiros, mas não podemos deixar de lado questões fundamentais para vencermos essa crise, como preservar empregos e manter a renda da população. Aprovamos auxílio emergencial de R$ 600 para os mais vulneráveis e destinamos 40 bilhões de reais em crédito para as micro e pequenas empresas. Novas medidas continuarão a ser tomadas, porque a vida dos brasileiros vem em primeiro lugar. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal. Tiago, agora eu puxo você aqui para a conversa. A gente viu ali, o governo apontou ações na área da saúde, mas o nosso foco aqui hoje é a economia, então eu vou puxar aqui agora. O governo falou da ação emergencial ali no caso dos R$ 600, e em alguns casos particulares pode chegar a 1.200, por exemplo, uma mãe solteira de um filho menor, e até numa casa que tiver uma outra pessoa que seja um autônomo, pode chegar a R$ 1.800 essa ajuda. O governo falou ali o auxílio a estados e municípios, para que uma ajuda chegue para que esses estados e esses municípios possam ali também favorecer o seu cidadão mais próximo. E o governo elencou ali algumas medidas, os acordos de trabalho, elencou algumas ações que já fez. É adequado o que está sendo feito? Olha, é muito adequada, a ação foi rápida, a ação tomada pelo governo aí foi rápida, o Congresso também agiu de maneira rápida. Foi até interessante, Ronaldo, você deve ter acompanhado que pela primeira vez na história do Congresso Nacional houve uma sessão deliberativa remota, porque como as pessoas não podem se encontrar num espaço, e são 81 senadores e 513 deputados, então houve ali por teleconferência votações, tudo isso por conta da urgência da situação. E praticamente todos os dias está havendo sessões, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, para realmente trazer celeridade a essas decisões. Amanhã, por exemplo, vai ser votado em segundo turno no Senado a chamada PEC do orçamento de guerra. Porque isso tem sido visto pelos nossos representantes lá como uma verdadeira guerra realmente. Então temos praticamente um orçamento paralelo com mais flexibilidade para os seus gastos, para mais rapidez nas suas contratações para fazer frente. O vídeo mostrou aí também que o governo está buscando os famosos respiradores, porque em última análise é para lá que nas UTIs eles são instalados e é para lá que as pessoas vão e precisam daquilo ali. Mas você sabe quanto é que custa um respirador? R$50 mil. E é um item que está em falta no mundo inteiro, porque esse não é um problema do Brasil, isso é muito importante, isso é uma pandemia, ou seja, estão praticamente todos os países do mundo numa situação muito crítica em relação a isso. Então, são ações que têm que ser tomadas com realmente bastante urgência e é necessário agora que não se politize a questão, né? Porque é uma pena que muitas vezes as pessoas ficam procurando inserir, digamos assim, um lado político A ou B nessas questões, que é uma questão agora do país. A doença é uma doença mundial e os brasileiros, salvo engano, aqui no nosso país, já passamos dos 30 mil casos, hoje foi o último boletim, 30 mil casos com 1.924 mortes. E eu gosto sempre de ressaltar
quase 15 mil recuperados e curados. Isso não se acompanha na mídia em lugar, ninguém fala o número de curados e recuperados no Brasil. Exato. Impressionante, né? Tiago, mas deixa eu só voltar. Você usou o termo orçamento de guerra, a gente viu medidas sendo adotadas para empresas e pessoas. O que é? Explica rapidamente o que é o orçamento de guerra e sobre essas medidas para empresas e pessoas. A gente sabe que são adequadas, mas não serão suficientes, né? Não serão suficientes porque realmente, pense, de 600 a 1.200 reais. Isso em grandes centros realmente é muito pouco, né? Talvez não pague nem um aluguel. Os 600 reais, por exemplo, aqui no Distrito Federal, você vai pagar um aluguel, é complicado e as pessoas têm de comer também, né? Tem de ajudar muitas vezes outras pessoas que não vão ter esse auxílio, porque, por exemplo, nós temos uma população jovem, abaixo dos 18 anos. Esse auxílio, ele é dado apenas para pessoas acima dos 18 anos, né? Então, assim, temos uma parcela da população que ainda está na sombra, né? Então é por isso que esse trabalho que a Márcia está falando do voluntariado, ele vem complementar essas ações que o governo está tomando. Então por isso que você está correto, Ronaldo. Não são ações suficientes, dependem de muito envolvimento da sociedade civil como um todo, né? E sobretudo também não só com a questão de doação, mas com a questão do comportamento. A gente quer enfatizar isso. Apesar de tudo que o governo vem fazendo, a gente percebe esforço e boa vontade no parlamento, coisa que a gente pedia sempre, tem acelerado algumas medidas, faltam algumas coisinhas ali também, não é? A gente tem percebido ações do governo, mas isso não é suficiente. Daí a necessidade de nós também nos envolvermos com ações solidárias e com a caridade. Mas eu vou voltar com vocês no próximo bloco para a gente esticar um pouquinho mais ainda. Vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já. Nós já estamos de volta aqui no Além da Notícia. Esta noite estamos aqui ao vivo com você, estamos aqui com os nossos convidados também. O primeiro bloco a gente terminou aqui tratando um pouco das consequências econômicas desse coronavírus. Sem de tudo, a gente aqui deixar de mencionar a necessidade da participação do povo em ações solidárias, caritativas. E, Márcia, eu confesso que me angustia um pouco essa situação toda, porque a gente tem a necessidade do cuidado com a saúde. E eu confesso a vocês, eu não tenho coragem de falar sorrindo para as pessoas, fique em casa. Não tenho, porque me dói imaginar milhões de pessoas que estão em casa com muito pouco, talvez até com quase nada, ouvindo isso, enquanto tem outros que tranquilamente podem ouvir isso e concordar e aceitar e tal. Não estou dizendo que discordo, mas não tenho coragem de falar sorrindo, fique em casa, porque é quase que sentir o drama de muita gente que ouve isso chorando, ouve isso olhando para um filho, para uma filha, dentro do coração partido de não poder dar alguma coisa, um pouquinho a mais, talvez dando só o essencial, e olhe lá se tem o essencial em tantas casas. Como a gente conciliar esses sentimentos? Difícil, né? Só com muita fé mesmo e com muitas palavras de esperança, né? Que isso é muito passageiro, porque é doído mesmo. Era doído quando eles podiam sair, arrecadar alguma coisa, pedir, tem o povo de rua, e de repente estão num vazio completo, não tem nada. E daí a nossa preocupação, nós vicentinos, de suprir outras necessidades a mais, que eram bancadas por eles mesmos, né? A gente, por exemplo, coisa que para muitos pode não ser nada, crédito em celular. Tudo que eles precisam para se cadastrar, se movimentar, depende de um telefone. Eu não havia pensado nisso. Eles não têm o dinheiro, nós estamos repassando o dinheiro para que eles tenham crédito no celular, para fazer as chamadas telefônicas, ou então para acessar uma internet. Então vocês já receberam pedido de ajuda para isso também? Para isso também, para que eles possam conseguir acessar os serviços que estão sendo colocados. Para aliviar e para eles não ficarem desesperados, porque chega um momento que a limitação deles é tamanha. Tinha a limitação da fome, de não ter o mínimo do mínimo, mas agora outras necessidades surgiram. Então essa do telefone é uma. Não conseguir, não ter habilidade para fazer os seus cadastros, para ser um beneficiário. Então nós, vicentinos, estamos nos voluntariando para ajudá-los a fazer os cadastros. Né? Para que eles possam ter a oportunidade de acessar isso que é um direito deles, né? Que não será suficiente, será
por pouco tempo. E a gente imagina que também muitas dessas pessoas, elas tenham inclusive pouca habilidade, pouco conhecimento e talvez até pouca compreensão para entender as orientações que são dadas. Exatamente. Então, nas nossas visitas, a gente complementa, fala numa linguagem mais simples, o que eles devem fazer, que medidas devem adotar, e isso vai dando uma força para eles. Só me explica uma coisa. Uma esperança, sabe, de que não está tudo perdido. A gente fala assim, não é por muito tempo. Só me explica uma coisa, como é que tem sido as visitas? Porque vocês também observam as normas todas. Como é que tem sido as visitas a essas pessoas nesta hora? Ah, olha, é muito difícil, porque não adentramos mais a casa deles, né? E que nossas famílias, nosso convívio, a gente tomava cafezinho com eles, sentava no banquinho e vamos tratar do nosso cotidiano. E eu fico imaginando, Vicente... E agora não, fico imaginando no vocês, portão de casa... Fico imaginando vocês chegarem nas casas, levarem o alimento e também a reflexão da palavra que vocês fazem tão belamente com eles. Tão belamente e que agora estamos fazendo também pelo telefone. Ah, é? Aprendemos a evangelizar mais por telefone, né? Por quê? Então, as nossas visitas presenciais, é claro, com todo cuidado para protegê-los e nos proteger. Então, vamos de máscara, sempre com luvas, deixamos o alimento fora, nos reunimos fora da casa, do portão. O mais doído são as crianças. As crianças chegam querendo nos abraçar, que estão acostumados a abraçar e beijar, e a gente, não, meu amor, não pode, agora não. Tem que esperar um pouco mais. Aí elas ficam olhando assim com um olhar de decepção, né? Tipo, não pode receber um abraço? Não, no momento não. Então, tudo isso a gente vai tentando com muita alegria, falando para eles que é passageiro e ajudando a superar essas dificuldades. E aí o evangelizar. Como nós não vamos com mais frequência, temos que também não sair toda hora, né, para atender as emergências. Então, a gente tem um período um pouco mais alongado da visita presencial. O resto nós vamos acompanhando por telefone. E aí nós estamos aprendendo a evangelizar por telefone. Parabéns, parabéns por isso. Mandando o evangelho para eles lerem. Quem não sabe ler, nós mandamos o áudio. Então, assim, eles estão recebendo a nossa visita também virtual. Aí, gente, olha, e aí isso acho que vai ajudando eles a passarem esse momento que não é fácil nem para eles, nem para nós. Este é o exemplo. E os vicentinos que não estão fazendo a visita? Estão sentindo também. Estão com o coração partido de não poder também, pelo menos, olhar para eles e saber se eles estão bem. Olha, para encerrar essa abordagem econômica que sempre entra também na prática, no estar perto de uma pessoa pobre, Tiago, a gente também aqui não falou da redução dos impostos para empresas que o governo fez, a gente não falou também a facilitação de financiamento, juros mais baixos para médias empresas, não é isso? São pacotes econômicos, não é? Eles foram anunciados aí pelo ministro da Economia, pelo governo, por meio de medidas provisórias para valerem automaticamente. Então, a folha de salários patronal foi flexibilizada, aqueles pagamentos para a Previdência Social, para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço também foram postergados, parcelados esse pagamento. Tudo vai se ajustar lá na frente. E algumas questões importantes para as empresas também, alguns setores da economia estão tendo regras especiais. E aí o BNDES está entrando nisso aí para poder socorrer alguns setores, como por exemplo o setor aéreo, né? Porque 90% dos voos, Ronaldo, no Brasil foram cancelados. Então, digamos que, né, apenas 1 em cada 10 aviões está no ar. Né? Então, isso significa uma forte queda. Então, são 48 bilhões de reais que nos próximos dias o BNDES deve estar investindo também no setor do varejo e no da energia, que é muito importante, inclusive, para as pessoas mais necessitadas, porque há uma medida também para isentar a cobrança da luz por 3 meses também para as pessoas que... De baixa renda. Exatamente. Estou vendo aqui a postergação de dívidas, baixa de juros, que você já detalhou alguma dessas coisas aí, busca por matérias, por mais médicos, no caso aqui também, aqueles estudantes... Que já estão a faculdade de medicina tem 6 anos. Sexto ano, exato. Faltando só a formatura, basicamente, né? Então vão até lá. Então os médicos aí realmente estão cumprindo um grande papel, né? Inclusive muitos deles estão sendo vítimas da Covid-19. Porque sai um paciente, já tem outro na fila para entrar. Então eles estão
diariamente expostos a essa situação. Muito bem, gente. Ó, nós vamos pular agora para outro setor aqui do nosso programa. Além dessas medidas que a gente está conversando aqui, muitas pessoas que precisam não serão alcançadas. A gente já está conversando sobre isso aqui, justamente com esse objetivo, de alcançar aqueles que estão invisíveis ainda precisando de ajuda. Aqui entra o ser humano, eu e você, as ações de cuidado e atenção de uns para com os outros. Por causa disso, a CNBB e a Caritas lançaram no domingo passado a Ação Solidária Emergencial. É uma ação nacional com o lema "É Tempo de Cuidar", para estimular a solidariedade, a começar pela arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza. Eu vou pedir que nos explique sobre esta ação o nosso querido Dom Mário Antônio da Silva, que é bispo de Roraima, presidente da Caritas. Boa noite, Dom Mário, bem-vindo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e Caritas Brasileira lançaram no domingo de Páscoa a Ação Solidária Emergencial. Nestes tempos difíceis de pandemia do coronavírus, a Igreja no Brasil quer ampliar a sua solidariedade e promover a vida, pois é tempo de cuidar. E nesse cuidado, promover a arrecadação de alimentos, de material de higiene pessoal, de limpeza e também itens de proteção sanitária. Mas além dessas questões materiais, a ação solidária visa também o cuidado com o religioso, com o humano e com o emocional. Queridos irmãos e irmãs, convidamos a vocês a acompanharem os materiais e postagens aí no site da CNBB, também da Caritas Brasileira. Acompanhe também as redes sociais e sites de sua paróquia, de sua diocese e também da Caritas Diocesana e Paroquial, para que você possa divulgar e participar dessa ação solidária emergencial, que visa beneficiar as famílias brasileiras necessitadas, as pessoas em situação de rua, quem vive em moradias precárias, também migrantes e refugiados. Olha, dessa forma a CNBB entende se unir a diversas iniciativas de solidariedade que já estão sendo realizadas no Brasil e visa estimular cada vez mais aquelas pessoas a quem chegar o apelo. Como nós vamos ouvir agora também Dom Joel Portela Amado, que é secretário-geral da CNBB. A CNBB e a Caritas Nacional lançaram no domingo de Páscoa o projeto É Tempo de Cuidar. Desde o primeiro momento da pandemia no Brasil, nós sabemos que dioceses, paróquias, movimentos, associações, comunidades e as pessoas individualmente têm feito muita coisa. A partilha de alimentos e material de higiene tem sido a grande atitude realizada em todo o Brasil das mais diversas formas, porém não é a única atitude que pode ser feita. É claro que desde o atendimento emergencial, com o que comer e como se proteger da contaminação, até muitas outras ajudas, como por exemplo a ajuda no campo emocional, com a escuta, com o contato através das redes sociais, que ajuda bastante no enfrentamento da solidão. Mas principalmente, é claro, o apoio religioso vivido nesses tempos de forma virtual, como estamos fazendo agora. Nosso obrigado a Dom Joel. Olha, cnbb.org.br, lá você vai ver o link dessa campanha com toda a orientação também. E a CNBB também orienta arquidioceses, dioceses, paróquias a respeito dos protocolos de segurança para que as doações sejam recebidas e entregues de maneira adequada às pessoas e famílias necessitadas. Márcia, deixa eu aproveitar. Como é que tem sido, por exemplo, para vocês o recebimento das doações agora também, que você falou de como vocês entregam, e para encontrar os vicentinos? Eu vi que nessa semana também já foi lançado no site uma campanha nacional de vocês, dos vicentinos, né? Isso mesmo. Essa campanha que foi lançada nacional, já que você mencionou, vamos falar dela primeiro. Redes de Caridade SSVP, é para os nossos idosos que estão nos nossos lares. Nós temos 600 lares de idosos em todo o país. Isso significa
que nós temos 35 mil residentes. Eu diria, sem sombra de dúvida, que isso deve representar quase que 60% dos lares de idosos no Brasil. Então, tudo isso está sob os cuidados da Sociedade São Vicente de Paulo. E essa é um trabalho que talvez um pouco mais a médio prazo sofrerá mais ainda por questões econômicas, por questões da segurança, né, no trato com os idosos e também pelo isolamento dos idosos. Em poucas semanas, as visitas estão proibidas, então somente os funcionários que trabalham no lar têm os cuidados com os idosos, não tem nenhum contato externo, mas o idoso já está sentindo, aí vem a questão emocional, a ausência das visitas que eles sempre tinham, a alegria, porque o idoso já sofre muito da solidão e muitos têm um abandono completo da família, né? Então você tem esse lado emocional que já está pesando muito. Os lares nossos vivem de doação, pouquíssimos, não digo, uma boa parcela não recebe nenhuma subvenção do governo federal. Então, com esse adicional nos protocolos de segurança, todos eles tinham as suas medidas de higienização, no trato, tudo que você tem na regulamentação, mas com a questão do Covid, isso ficou intensificado, então o gasto é maior, e os lares passam dificuldades financeiras, o pouco material que eles têm do kit de EPI, né, que eles chamam, né, que são os kits de prevenção, as máscaras, as luvas, o álcool, logo vão se esgotar, e os recursos dos doadores não vão mais. Então você também tem o lado financeiro, não só da doação de alimentos que as pessoas não vão mais, mas também houve uma queda na arrecadação financeira. Pensando nisso e nessa dificuldade, o Conselho Nacional do Brasil, em nome de todos os lares, lançou essa campanha nacional. Tem nome? Rede de Caridade ssvp.com.br. Então, Rede de Caridade ssvp.com.br. Então, lá a gente está convocando todo o povo brasileiro a fazer sua contribuição, não importa quanto. Ela é muito bem-vinda. Tem possibilidade de se fazer contribuição financeira, não é? Financeira. Por essa plataforma, somente a doação financeira. Mas também pelo site você pode buscar as localidades onde nós temos os lares, se você quer fazer qualquer lugar do Brasil você vai achar ali. Do alimento. Todos os estados têm, né? Todos. Então, lá, por essa doação financeira, você faz por cartão de crédito, por boleto bancário e também depósito. Essa é uma parte. As conferências que fazem as visitas domiciliares, elas estão fazendo várias formas de arrecadação de alimentos. Os vicentinos estão buscando os vizinhos, mobilizando o prédio inteiro para fazer as doações. O padre, a igreja está fechada, mas ela pode abrir um período para receber os alimentos. Então você faz uma campanha e da tal horário a tal horário as pessoas que podem sair com segurança vão lá e deixam. E quem não pode, normalmente a gente tem um telefone de contato, a gente vai buscar o alimento no doador, sem ele ter contato, sem correr nenhum risco. E a gente está fazendo esse chamamento, porque as pessoas estão no isolamento, querem ser solidárias e às vezes estão impedidas. Então a gente tem todas essas formas nos supermercados. Colocamos carrinhos nos supermercados para as doações. E aí vai também dos cristãos que estão nas diversas cidades brasileiras de conversar com os donos de supermercados para se colocar ali um carrinho ou um cestão. Estamos inovando. Exato. Estamos inovando as várias formas da gente conseguir não deixar faltar nada. Eu vou fazer o seguinte, atenção equipe, fique tranquila, tá? Vai ter intervalo, mas agora eu vou chamar o vídeo diretamente do presidente mundial dos vicentinos, que vai falar sobre o que os vicentinos estão fazendo no mundo inteiro nesse tempo de pandemia. Vamos ouvir o Renato Lima. Ronaldo e amigos da Canção Nova, os vicentinos do mundo todo estamos enfrentando o coronavírus com muita caridade. Lá no Conselho Geral Internacional, do qual sou o presidente, criamos de imediato uma logomarca para unificar o nosso trabalho pelo mundo todo.
Também fizemos uma mensagem em estilo de artigo direcionado a todos os vicentinos do mundo, trazendo uma mensagem de fé, de paz, de coragem e especialmente de paciência nesse confinamento social que estamos aí obrigados a viver. Lançamos uma corrente de oração com Maria e o bem-aventurado Hosanã, que é o reforço da nossa parte espiritual, e criamos um fundo, o Fundo Covid-19, com inicialmente 50 mil euros, para patrocinar projetos sociais que venham dos países, tanto no enfrentamento à doença do coronavírus, com kits de máscaras e luvas, como também na questão do desemprego, foco nos informais. E pelo mundo todo temos vários eventos concretos, ações concretas, em que vicentinos trabalham ajudando as pessoas mais carentes, os mais humildes. Eu vou citar aqui só alguns desses exemplos, e no site do Conselho Internacional vocês poderão ver outras experiências. Por exemplo, nos Estados Unidos foram criados albergues temporários emergenciais para receber aí os novos desabrigados, os novos sem-teto que surgiram com essa pandemia. Na França foi criada uma campanha bem interessante, a campanha Caridade na Quarentena, focada nos idosos e nas pessoas que vivem em solidão. Na Espanha houve um reforço na produção das refeições nos nossos centros de acolhida, focado também nos sem-teto e nos desempregados por conta da pandemia. No Líbano, houve um reforço na produção de alimentos e de pães na nossa cozinha São Vicente de Paulo, que fica em Beirute. Eu até conheci essa obra quando lá visitei. Na Índia, eles estão com um projeto interessante chamado Van da Caridade. É uma van que distribui caixas de alimentos para pessoas que perderam o emprego por conta do confinamento, por não estarem mais trabalhando nesse mês inteiro que a Índia fez uma proibição geral no país. E por fim, é a Nova Zelândia, que está fazendo um reforço nas mercearias vicentinas e nos bazares de arrecadação de donativos. É claro que o Brasil também está com uma super campanha de arrecadação de recursos pela internet, que é a campanha Rede de Caridade, para apoiar aí os nossos 600 lares vicentinos pelo Brasil, que estão também precisando da generosidade do povo brasileiro. Boa noite e até a próxima. Tá aí o nosso obrigado, querido Renato. Não vou nem deixar vocês comentarem agora não, porque inspira e eu preciso ir para o intervalo. Mas tudo isso inspira, que maravilha. Voltamos já de volta aqui no Além da Notícia dessa noite. Não vou perder tempo. Obrigado a tanta gente que está mandando aqui mensagens para nós, que está mandando algumas questões. Rita Mendonça de Salvador, boa noite, viu, Rita? Ela diz, no meu condomínio, vizinhos mais novos se mobilizam para ir ao mercado comprar alimentos e remédios para os vizinhos mais idosos, para que eles não se exponham. Boa atitude, né? Excelente. Boa noite, sou Sebastião, sou de São Paulo, tenho 39 anos. Gostaria de saber dos vicentinos como eles medem a mudança de hábito das famílias, de acordo com a vigilância sanitária e órgãos, e também a pedido da igreja. Como responder essa pergunta, Tiago? Olha, a medida da caridade ela é bem relativa, né? O Evangelho já diz que a caridade é paciente. Então, agora deixando um pouquinho de lado o lado do jornalista aqui, falando mais como vicentino, né? O que a gente está fazendo realmente nesse momento de pandemia é procurar levar junto com os alimentos, levar também os produtos de limpeza. Na minha conferência mesmo recebemos na semana passada 19 frascos de álcool em gel, que são preciosíssimos nesse momento, né? É importante salientar que esses hábitos de higiene devem ser sempre incentivados. Ronaldo, muitas vezes as famílias viveram décadas sem o saneamento básico, Sim. sem as situações mínimas de água potável, por exemplo, né? Por exemplo, aqui numa das comunidades aqui do Distrito Federal, está faltando água. Nesse momento de pandemia, faltando água. Então, a questão da vigilância sanitária, a gente conhece as normas e procura levar esse bem-estar, porque informação é uma grande caridade, uma grande forma de caridade. Você sabe que essa pergunta e a sua resposta me fez pensar o seguinte: muitos de nós não temos a menor noção do que é, por exemplo, uma favela, do que é uma região extremamente pobre, muitos de nós. E muitos outros de nós, que conhecemos muito bem esta realidade, não sabemos o que é um bem-estar, não é? Então, vamos lá. Diogo Ramos Almeida, de Maceió, Alagoas. Ainda é possível o protagonismo da Santa Igreja Católica se repetir mais uma vez na história da humanidade pós-pandemia?
A gente está vendo agora... Isso é uma realidade, né? A gente está vendo esse protagonismo permanente. Exatamente. 35% da caridade praticada no mundo é praticada pela Igreja Católica. É permanente isso, né, Tiago? Com certeza. Só que eu acho que a nossa caridade, ela é invisível. A gente não faz propaganda dela. Exatamente, né? Porque a gente não precisa anunciar o que se faz o bem, né? Uhum. Então, é por isso que muitas pessoas acham que a igreja não tem mais aquela força caritativa. Muito pelo contrário, nunca deixou de existir, né? Na verdade, a postura cristã é uma postura que incomoda muitas pessoas, né? É Cristo, né? O viver o Evangelho, amar ao próximo, eliminar os egoísmos. Isso aí as pessoas geralmente não gostam, né? Mas aí nós temos a nossa doutrina social para investir no amor, na civilização do amor. Então é por isso que às vezes essas questões não são reveladas, por exemplo, pela grande mídia, né? Por isso que é uma bênção de Deus, uma obra maravilhosa. Você sabe que daria ótimas matérias de jornal, por exemplo, se mostrar os vicentinos chegando na casa de um pobre. Eu perguntava para você no intervalo aqui, não era, Márcia? Quando vocês chegam, qual é a necessidade mais latente ali que vocês percebem na hora que vocês chegam? O que você me respondeu? A fome. A fome. Porque se a pessoa está com fome, ela está totalmente abatida, sem esperança, não só do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista emocional, né? É uma pessoa que a sua dignidade está lá embaixo, uma pessoa que está destruída. Então, primeiro a gente sacia a fome fisiologicamente, e aí vamos sentar e vamos dialogando, né? Que aí é uma outra forma de viver, né? Então, vamos começar a resgatar que situações estão deixando ela nesse contexto para que a gente possa ajudá-la a superar essas dificuldades todas e ela tenha vida plena, né? Como nós temos vida plena em abundância. Nós vamos agora para um lugar que está sofrendo uma das maiores dores nesses tempos. Nós vamos para a Itália agora. O Silvanei José vai nos trazer agora exemplo de, em meio à dor, exemplos de grande amor, de caridade, de solidariedade do povo italiano, que é tão expressivo em tantas coisas, também nessas horas. Silvanei. Estamos vivendo ainda momentos muito difíceis aqui na Itália. O número dos contagiados, apesar de nós termos um pequeno decréscimo nessa curva, continua ainda sendo registrados, como também são registrados muitas as mortes. Mas o momento também de solidariedade que nós estamos vivendo é um momento muito importante. Uma solidariedade que vai a nível, seja de Estado, seja a nível de estrutura de províncias, do município, mas principalmente entre as pessoas, e eu diria fundamental, a solidariedade que provém da nossa Igreja Católica. O primeiro a incentivar tudo isso é o nosso querido Santo Padre, que já nos primeiros momentos destinou mais de 750 mil euros para a Caritas, esse braço da caridade do Santo Padre, podemos dizer, que atua em todas as dioceses, em todas as regiões, municípios do país. Mas, antes de falarmos da atuação da Igreja, eu colocaria em evidência a atuação das pessoas, dos indivíduos. De pessoas que, através de uma generosidade espontânea, começam também a pensar no irmão, no próximo. Dias atrás eu ouvi uma frase de uma pessoa que estava ajudando a outra e perguntaram por que ela estava fazendo isso. Ela simplesmente disse: eu estou descobrindo a alegria de partilhar. E era um jovem que tinha iniciado há pouco tempo uma pizzaria, isso era em Nápoles. Ele, recém-casado, com uma filha pequena, logo depois que começou essa pandemia, ele teve que parar com o seu trabalho. E tudo aquilo que ele tinha dentro na despensa, que ele iria utilizar dentro da sua padaria, ele começou a distribuir para as pessoas mais necessitadas. Isso é uma ação concreta. E ele dizia exatamente isso: estou descobrindo a alegria de dar, de partilhar. Então, os primeiros atos concretos que nós temos são das pessoas, são de pessoas que se exprimem também com aquele pouco que têm
para com aqueles que não têm absolutamente nada, porque nós também começamos a ter problemas muito sérios aqui na Itália. Nos próximos dias, hoje começaram também, mas nos próximos dias, a distribuição de uma espécie de uma mensalidade que será de 600 euros para as pessoas que têm uma economia informal. No próximo mês poderá ser de 800 euros para poder suprir as necessidades emergenciais, aquelas principalmente ligadas à alimentação. Mas a coisa interessante é que esse dar começa a se fazer sentir, as pessoas se sentem responsáveis umas pelas outras. É uma mudança de pensamento não indiferente, eu diria, nesse momento. Eu creio que as pessoas estão aprendendo aquilo que o Santo Padre tantas vezes nos disse durante a Quaresma, né? Vamos procurar o essencial, né? Viver também com o essencial. Do Silvanei, vou aproveitar que você está aí em Roma, Silvanei, e vou hoje também cumprimentar o nosso Papa Emérito Bento XVI, que está completando 93 anos de vida hoje, e uma frase que hoje vi alguém colocar num post sobre ele é a seguinte, uma frase de Bento XVI: o amor é superior à justiça. E aí ele diz, por quê? Justiça é dar ao outro o que é dele, amor é dar ao outro o que é meu. Acho que é isso que agora nós estamos percebendo neste tempo, ou que somos chamados a compreender e pôr em prática nesse tempo, né? Sem dúvida nenhuma. Dom Estevão Bittencourt, que foi um abade do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, falava muito isso, viu? E o próprio fundador, principal fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo também, ele tinha uma frase, tem uma frase lapidar, que ele faz o seguinte, que a caridade, que é o amor, né? Que a caridade faça aquilo que a justiça sozinha não saberia fazer. Essa é a maior realidade que nós vemos. Me diga uma coisa, o que os vicentinos estão fazendo hoje à noite aqui em Brasília? Estamos entregando pizzas para os moradores de rua. Agora? Nesse momento. Nesse instante? Inclusive, se der tempo, ainda vou lá comer um pouquinho com eles. Esse é um trabalho também muito importante que o vicentino faz, né? Nós destacamos aqui 2 trabalhos: o atendimento nos lares dos nossos idosos que estão acolhidos, né, de forma permanente, as visitas domiciliares, onde nós vamos nos bolsões de pobreza, né, nas comunidades, mas tem um trabalho não só aqui em Brasília, mas em várias comunidades no Brasil todo, atendendo o povo de rua, que a gente sabe que se os que tinham uma casa muito modesta estão sofrendo, porque além do alimento vai faltar o aluguel, etc., imagina o povo de rua. De rua. Então... Deixa eu aproveitar. Pessoal da produção aí, por favor, me deem agora o vídeo da Silvia Helena, lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro, setor social da Arquidiocese do Rio de Janeiro, está também como, se quiserem lembrar agora, está com uma iniciativa também encantadora. Silvinha, conta pra gente, por favor. A Igreja do Rio tem feito inúmeras ações solidárias nesse momento de crise no Rio de Janeiro, mas uma ação tem se destacado pela criatividade. Nasceu dentro do Santuário Nossa Senhora de Fátima uma padaria. Graças ao apoio dos empresários da região, essa padaria está produzindo 6.000 pães diários que são entregues às diversas pastorais, ONGs que trabalham com moradores de rua e com a população que está em situação de vulnerabilidade social. É uma verdadeira alegria para a Arquidiocese e para o próprio santuário poder fazer a distribuição desses pães. O Santuário Cristo Redentor se incumbiu de fazer a gestão e a distribuição desses pães. E a Igreja Unida evangelizando, mas também cuidando dos seus fiéis no momento difícil. E sabe até onde eles foram levar esses pães? Até o Retiro dos Artistas, onde tem artistas ali de outrora, que hoje não tem ninguém por eles e que vive da boa vontade hoje das pessoas. Esses pães estão chegando até lá no Retiro dos Artistas. Veja quantas ações. Eu tenho mais exemplos aqui, olha. Boa noite, Canção Nova. Os Cavaleiros Solidários são o grupo EBF e doaram ao Agarram, em Brasília, 400 macacões de polipropileno aos grandes heróis, no caso a equipe muito médica, bom, não é? Os profissionais da saúde, diz ele. Parabéns. Muito obrigado aqui por essa participação. Tiago, tira essa dúvida aqui, por favor, ajuda aqui, olha. Meu nome é Ronice, sou de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Por favor, meu filho errou no cadastramento por falta de conhecimento. Ele quer corrigir, pois se isso não acontecer, perde ele e eu. O que fazer? Que fazer enquanto isso acontece?
o erro ao se cadastrar no auxílio emergencial. É possível corrigir? No aplicativo, né? É necessário ligar para aquele telefone de dúvidas, né? E fazer essa correção. E também é possível acompanhar a situação do pedido inserindo o CPF da pessoa. A gente não está lembrando aqui o telefone. Coloca na internet, auxílio emergencial, vai aparecer o número. Liga lá e pergunta como corrigir isso, né? Olha, tem mais gente aqui ainda, deixa eu ver. Maria de Lourdes, de São Paulo, capital. Estou feliz pela atitude do governo. Precisamos vencer as duas situações, o desemprego e a saúde. E é necessário mais orientação. Todos são responsáveis por fazer campanhas para termos os devidos cuidados, etc. Muito obrigado, Maria de Lourdes, pelo seu comentário também. Para concluir aqui, Márcia, por favor, como é que a gente conclui agora esse programa, que eu já estou aqui com tanta coisa, nem sei mais. Vamos lá. Vocês, vicentinos, continuam, portanto, atuando e vamos agora pedir ao nosso povo que sejam vicentinos nessa hora. Sejam vicentinos nessa hora, né? Eu acho que o que você colocou anteriormente é uma realidade. Nós, quando iniciamos a nossa missão vicentina, nós aprendemos com os pobres o que era a verdadeira partilha. Porque eles têm tão pouco, e ainda dividem esse pouco com o outro que não tem nada. Então, nós somos muito evangelizados por ele e nos encanta muito que a sociedade, de uma maneira geral, está começando a fazer essa experiência da partilha e do amor e da preocupação com o outro, né? Isso é ser solidário, isso é ser cristão, isso é ser humano, isso é ser irmão. Nós não somos seres para viver isolados, nós dependemos um do outro. Então, esse cuidar do outro é para todos, não é só para os desfavorecidos. Então, continue, ajudem os vicentinos na sua localidade onde você está, veja as campanhas, veja a campanha dos lares. E os vicentinos, não esmoreçam, continuem firmes e fortes, porque nós, em nome de Jesus Cristo, vamos conseguir vencer isso tudo. Vamos conseguir vencer todos juntos e vamos dar muitas glórias a Deus depois que essa crise passar. Obrigado, Márcia, obrigado. Tiago, prazer tê-lo aqui também. Muito obrigado, né? O telefone para o auxílio emergencial é 111. E eu só queria dizer... Oi? Sim, da Caixa. 111, 111. E eu só gostaria de dizer para que nesse momento que tem muitas pessoas tristes em casa, às vezes isoladas, sem poder estar com o netinho, ou as pessoas preocupadas com o seu emprego, que isso tudo vai passar, né? Cristo com certeza está olhando por nós. E aí eu lembro uma frase de um amigo meu: quem não coloca Cristo no pedaço, vive aos pedaços. Então vamos lá, com fé em Deus e Nossa Senhora, que isso vai passar com certeza, Ronaldo. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Obrigado, viu, gente? Olha, você que esteve conosco, foi um prazer. Obrigado a toda essa audiência da Canção Nova. E olha, não se esqueça de ajudar a Canção Nova. Ela tem sido agora uma grande ajuda para tanta gente que está sozinha e precisando de Deus, de estímulo, precisando de ajuda nesta hora, ajuda espiritual, emocional. Continue ajudando a Canção Nova, porque ela também precisa de você. Fique com Deus, boa noite e até o nosso próximo programa. Obrigada a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.